Do começo da semana para cá, a dinâmica do mercado mudou completamente. Então, para você que quer ficar por dentro de tudo o que aconteceu e qual será o futuro do mercado de investimento e quer também entender o que aconteceu direito, fique comigo até o final desse vídeo que você vai estar atualizado de tudo. Para você conseguir entender, então, o que mudou do começo da semana para cá, a primeira coisa que eu gostaria de estar me concentrando foram os fatos que foram falados. No começo da semana, Trump queria um acordo de paz com o Irã e o Irã se mostrou também interessado nesse acordo, mas tinha um grande porém. E esse porém é que depois que a guerra acabasse, eles queriam algum tipo de garantia que eles não teriam grandes tipos de retaliação, ou seja, eles não querem ser invadidos, como aconteceu com a Ucrânia e a Rússia depois que a Ucrânia havia dado todo o seu armamento de volta para a Rússia. E além disso também, como são muitas pessoas que estão contra o Irã, eles querem algum tipo de garantia também que eles não vão sofrer economicamente. Então isso daqui foi a dinâmica que enxergamos no mercado e isso foi muito positivo para o mercado de investimento, porque o que investidores não gostam é de incerteza econômica. Ou seja, se a gente está com um resultado positivo, um negativo, positivo, negativo, faz com que a incerteza esteja muito grande. E nesse exato momento, tudo que nós sabemos é, se a guerra continuar, o preço do barril do petróleo vai continuar aumentando, isso vai gerar inflação, isso gera mais incerteza e principalmente nos Estados Unidos, quando o próprio presidente do Fed, Jerome Powell, diz que ele não sabe nem como interpretar esses dados e nem como pode impactar futuramente, isso acaba criando um grande medo, principalmente nas bolsas de Wall Street. Então, no começo da semana, tudo estava legal, preço do barril do petróleo diminuindo, os investidores começando a ficar mais bullish, a bolsa americana voltando a subir, o mercado cripto também. Mas o que aconteceu? Ontem nós tivemos um discurso de Trump, onde que ficou na manchete de todos os jornais, onde que ele mudou completamente o tom dele. Parece que quando ele está fazendo um discurso na frente de várias câmeras, ele muda completamente. É como se fossem duas pessoas em um só corpo. Ele disse basicamente que se o Irã não quisesse reabrir o Estreito de Hormuz, os americanos iriam invadir e iriam pegar as poças de petróleo e as coisas que produzem energia, ou seja, seria um grande impacto para o Irã. E além disso, Trump falou que depois do ataque deles, eles iriam levar o Irã de volta para a Idade da Pedra, ou seja, a destruição seria tão grande que teria acabado com toda a tecnologia que eles têm na nação. Então, quando ele começa a vir com esse tipo de discurso, acaba sendo o contrário do que ele havia falado no começo da semana. Mas quando ele fala uma coisa dessa, quer dizer que nós teremos ainda mais semanas de guerra. Mais guerra gera mais incerteza e isso foi o motivo pela qual nós tivemos um grande aumento do preço do barril do petróleo e mais uma vez as bolsas estão caindo, principalmente o mercado de criptomoedas. E agora explicando para você a última grande notícia que saiu, que está na manchete de todos os maiores jornais do mundo, foi o fato que Trump disse que além de atacar, ele não vai mais comprar petróleo que passou ali para o Estreito de Hormuz. Então isso também acaba gerando mais incerteza. Então guerra, mas ter planos futuros para não estar participando da economia que passa por aquela região, onde nós sabemos que no Estreito de Hormuz, 20% do petróleo mundial acaba passando ou pelo menos saindo por lá. Ou seja, isso daqui também acaba impactando o mercado negativamente. Agora, olhando com vocês no calendário econômico, os pontos mais importantes que serão liberados amanhã, que é o setor de emprego. Nós teremos a taxa de desemprego, que é Unemployment Rate, e nós teremos também a criação de novos empregos. Aqui é muito importante eu te relembrar que notícias positivas são negativas e notícias negativas são positivas. No caso, quando eu estou analisando o mercado de trabalho, nos últimos dados de criação de emprego, o resultado foi de menos 92 mil. Isso daqui é um resultado negativo? É, mas quando a criação de novos trabalhos é tão baixo assim, isso obriga o Fed a ter que reduzir a taxa de juros para conseguir reestimular a economia. Porque nesse ritmo não vai dar para os Estados Unidos conseguir se manter, porque não se esqueça que todo ano nós temos pessoas que acabam entrando no mercado de trabalho. Então não é porque a taxa de desemprego permanece em 4,4% que tudo está mil maravilhas. Porque, como eu disse, pessoas que acabaram se formando na faculdade têm que entrar para o mercado de trabalho. Então, se não tem novos trabalhos sendo criados, isso acaba criando um grande problema, porque isso daí não vai ser sentido nem hoje nem amanhã. Mas as pessoas que se formaram, que devem ter ali em torno de média de 22, 23 anos de idade, se eles não conseguirem achar um trabalho hoje, vocês começam a entender como a sociedade acaba empurrando um problema depois do outro, e isso vai acabar criando um efeito bola de neve. Então, no caso, nós tivemos menos 92 mil, a previsão é que seja de 65 mil, e para você que quer ver os mercados performando até o final do ano,
seria bom que a gente tivesse uma notícia negativa, ou seja, um número negativo, porque desse jeito o Fed não terá outra escolha a não ser cortar a taxa de juros. A única coisa que está impedindo eles nesse exato momento é o problema da inflação. Agora, analisando com você o price action, quando eu paro para olhar o Bitcoin e o Ethereum, eu vejo que eles permanecem em uma resistência e suporte muito grande já faz mais de um mês, onde que temos captura de liquidez para cima e temos captura de liquidez para baixo também. E essas capturas de liquidez aconteceram porque tivemos notícias positivas e negativas em relação à guerra. O Bitcoin e o Ethereum estão conseguindo se manter apesar das notícias negativas e positivas, mas as altcoins com market cap menor não estão conseguindo segurar a barra e estão despencando com tudo. Então, para você que está querendo uma oportunidade de poder comprar altcoins, segure a onda, vá na calma, porque os preços ainda vão continuar caindo. A minha perspectiva do mercado permanece sendo que nós estamos em um bear market e que nos próximos meses ainda o preço continue caindo. Não importa se a gente tenha uma pequena alta para depois os preços cair, o que importa é saber que daqui a alguns meses ainda vamos renovar nossos fundos dentro do Bitcoin. Então isso daqui é um ponto de alerta para você que já está fazendo seu DCA altcoins ou para você que está alavancado demais. Analisando com você agora a movimentação que nós tivemos no barril do petróleo nos mercados futuros. Bela pernada de alta, bela retração, voltamos para uma tendência de alta. E esse tipo de padrão de movimentação é muito negativo, porque nós estamos voltando para os topos históricos que nós tivemos nos últimos meses. Com isso daqui, o mercado de investimento vai continuar despencando. Esse tipo de preço também vai causar mais inflação e todos esses efeitos negativos que estão sendo criados pelo preço do barril do petróleo que está caro demais serão sentidos nos próximos meses. Ou seja, o que nós tivemos até agora não vai ser nem 10% do que vai acontecer futuramente. É importante eu te relembrar também que toda essa movimentação está sendo muito saudável de um ponto de vista de price action, porque aqui teve um volume vendedor muito grande, onde que ele não está deixando pontos de desequilíbrio. Logo depois os preços se recuperaram, onde que teve uma captação de liquidez, veio fechar o ponto de desequilíbrio que foi formado nessa exata direção e logo depois os preços subiram. O que está chamando minha atenção nesse exato momento é que enquanto os preços estavam subindo, a dinâmica do momentum estava caindo cada vez mais. Porém, no tempo gráfico diário, o RSI do barril do petróleo do mercado futuro está voltando para uma zona de sobrecompra, onde que ele está cruzando positivamente a linha amarela. Isso daqui não é nem um pouco positivo. Então, isso daqui é um ponto de alerta, onde eu estarei aqui em live com vocês, botando um alarme em $120, para que caso o preço chegue dentro dessa direção, eu já sei que a próxima abertura do mercado, que será na segunda-feira, vai ser muito bearish e será provavelmente uma ótima oportunidade de short do mercado, mas temos que ver qual será a dinâmica até o final do fechamento do mercado. Tudo que indica, então, é que o preço do barril do petróleo vai continuar subindo e esse daqui não será mais o topo. Ou seja, com esse tipo de padrão, movimentação e indicadores de momentum, tudo aponta que nós iremos ter novas altas vindo ultrapassar o topo que nós tivemos no dia 9 de março. Agora analisando o Nasdaq, porque está com uma movimentação também que chamou muito a minha atenção. No mês de agosto de 2025, teve a criação de um order block muito grande. Isso mostra que a gente teria um ponto de suporte muito forte futuramente, caso o preço fosse revisitar essa região. E adivinha? Depois que o mercado veio perder esse ponto de suporte muito importante que eu já havia comentado com vocês, o próximo ponto seria esse daqui. Com o que nós temos hoje, está difícil de romper essa zona de suporte, mas caso eu acabe perdendo, o próximo ponto de suporte estará bem abaixo disso, que será $21.500. Vai ser difícil, teremos que ter um volume vendedor muito forte com RSI se mantendo em posições sobrevendidas para que o preço do Nasdaq consiga se consolidar abaixo dessa região. Porém, depois de uma captura liquidez, o mais provável é do preço vir capturar liquidez e tentar formar um pivô de alta. Mas com a situação atual, com o calendário econômico, com as notícias que vem aparecendo nas manchetes dos jornais, nada aponta que nós teremos uma dinâmica forte o suficiente para ver os preços subindo. Então a maior perspectiva permanece sendo de queda, então esse é um momento que você tem que ficar muito atento com os olhos bem abertos. Isso daqui pode ser o possível começo de uma bull trap, porque a maior probabilidade permanece de termos mais quedas. Agora analisando o Bitcoin com você. No tempo gráfico diário, claramente a dinâmica permanece sendo de queda.
Quando eu paro para olhar a confluência dentro dos maiores indicadores de momentum, que seria RSI, MACD e muitos outros, eu vejo que em curto tempo gráfico, até o tempo gráfico um pouco maior, praticamente 90 a 95% deles estão no vermelho. Isso quer dizer que nós não estamos nem um pouco com uma dinâmica de alta no mercado. E quando o Trump ameaça de querer atacar o Irã e querer destruir tudo por lá, isso facilita para que a gente tenha uma queda acentuada. O Bitcoin já teve algumas oportunidades de poder voltar a performar quando o Trump, por exemplo, falou que ele queria iniciar um acordo de paz, mas isso não foi o suficiente para conseguir ter uma consolidação acima dessa região de lateralização. Então, nós temos aqui ainda um ponto de desequilíbrio muito grande, onde que bilhões de dólares de liquidez estão esperando por esse exato momento, e isso daqui permanece sendo uma zona que eu fico muito de olho, porque uma hora ou outra o Bitcoin vai ter que vir buscar ela. Só que a minha maior certeza nesse exato momento é que tem muito mais liquidez para baixo e o smart money não vai esperar muito tempo para vir capturar essa região. E é por isso que nesse exato momento eu já estou shortado, como eu repassei para o pessoal da comunidade do Discord, para aproveitar essas movimentações de queda quando o mercado finalmente decidir que ele está pronto para iniciar esse tipo de movimentação. Ah, Rick, mas se o preço de repente começar a subir um pouco? Isso daqui para mim vai ser uma bull trap, e se uma tendência começar a se formar, eu estarei utilizando outras corretoras, eu estarei até utilizando o próprio Ethereum para abrir novas operações para estar surfando essas tendências. Porque para mim, como trader, o mais importante é ter uma tendência. Não importa se for para cima, não importa se for para baixo. Tudo o que eu quero é que tenha uma movimentação para que eu consiga ganhar dinheiro nessa movimentação. Como é que eu faço para aproveitar essas movimentações? Eu sempre boto um alarme para que, caso a gente tenha o começo de um movimento, eu vou receber um alerta no meu celular e eu vou me posicionar para conseguir ganhar dinheiro mais uma vez. E se eu tiver a oportunidade de ver o preço do Bitcoin chegando nessa região, para mim será a melhor oportunidade de poder shortar com uma margem de dinheiro um pouco maior. Porque se o Bitcoin realmente voltar para essa região, muitas pessoas vão acreditar que finalmente o Bitcoin vai para a lua. O que eu mais vejo por aí são pessoas falando só compra, porque agora o mercado já vai voltar a subir. Só que enquanto a parte macroeconômica não estiver resolvida, os mercados vão continuar despencando. E como eu trouxe para vocês no começo dessa análise, os efeitos que estão sendo criados agora vão ser sentidos daqui a 4 a 6 meses. Então nós estamos agora no mês 4. Então, esses impactos negativos vão acabar surgindo no mês de outubro. Sabendo de tudo isso, eu não acredito que o mercado vai conseguir performar nos próximos meses positivamente. Para você que gostou dessa análise, já deixa o like e já bote para me seguir para não perder as próximas. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, a gente se vê na segunda.